Então até aqui a gente tinha visto a parte mais de instalação da caldeira, né? E agora nós vamos ver uma parte mais da parte operacional. O que a norma diz em relação à operação das caldeiras. Então, na 13.3.4 ele diz que toda caldeira de vapor deve estar obrigatoriamente sob operação e controle de operador de caldeira, sendo que no não atendimento a essa exigência caracteriza a condição de risco grave iminente. É óbvio que se botar alguém que não sabe o mínimo que está acontecendo na caldeira, isso gera um risco grave e iminente e aqueles perigos todos que a gente viu. Para o efeito da SNR, é considerado o operador de caldeira aquele que satisfazer pelo menos uma das duas condições a seguir. Primeiro, possuir certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras, um treinamento com ementa, com material, tempo, e também a comprovação de um estágio prático, certo? Ele precisa também passar por um treinamento prático no equipamento que ele vai operar. Ou possuir o certificado de treinamento de segurança de operação das caldeiras previsto na NR13. Ou seja, esse cara ele vai ter que fazer um treinamento técnico dentro de sala de aula, vamos chamar assim, cumprir um currículo, ser aprovado e depois fazer ainda um treinamento prático, né, de estágio no equipamento que ele vai operar. Existia até 1984 um requisito mínimo que seria 3 anos de experiência na atividade, para ser considerado um operador. Mas eu acho que isso já caiu por terra. Hoje é obrigatório fazer o treinamento de segurança em operação de caldeiras. Então, o pré-requisito mínimo para você fazer o treinamento de segurança na operação de caldeiras é o atestado de conclusão de primeiro grau. Por que precisa ter o primeiro grau? Porque dentro do treinamento de segurança na operação de caldeiras, a ementa, a gente vai ver depois, no anexo 1A, o currículo ele exige que você tenha fundamentos mínimos de matemática, fundamentos mínimos de física, para poder entender o funcionamento e os perigos que são associados à operação. O treinamento de segurança na operação de caldeiras deve obrigatoriamente ser supervisionado tecnicamente por profissional habilitado, ser ministrado por profissionais capacitados para esse fim e obedecer no mínimo ao currículo proposto no anexo 1A, que nós vamos ver no final. Aqui, todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático na operação da própria caldeira, ou seja, ele vai ter que fazer o estágio no equipamento que ele vai operar, e ele deve ser supervisionado e documentado e ter duração mínima de 80 horas para as cadeiras acima de 20 bar, 60 horas para as caldeiras entre 6 e 20 bar, e para as caldeiras pequenas, abaixo de 6 bar, 40 horas. Então, suponhamos que o cara trabalhe 8 horas por dia. Numa caldeira do tipo A, ele tem que ser supervisionado por um profissional capacitado e feito um estágio de 10 dias de trabalho. Numa caldeira do tipo B, 7 dias e meio, 60 horas. E aí 40 horas, 5 dias nas caldeiras pequenininhas. Então não é uma coisa simples. Tem que ter realmente um rigor para evitar problemas e capacitar perfeitamente esse profissional. A parte de inspeção de segurança das caldeiras. As caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, sendo considerada a condição de risco grave iminente o não atendimento aos prazos estabelecidos. Então, regularmente são feitas inspeções de segurança periódicas, tá? Para fazer verificar a condição dessa caldeira e atestar que ela não opera em risco grave iminente de acidente. A inspeção de segurança inicial deve ser feita em caldeiras novas, antes da entrada em funcionamento, no local da operação. Então não basta o teu cliente, o teu fornecedor fazer o teste dessa caldeira lá no pátio da empresa dele, dizer que fez o teste hidrostático, passou por tudo direitinho, e não fazer um teste lá em loco, porque durante o transporte desse equipamento, muita coisa pode ter acontecido. Pode ter caído da empilhadeira quando está botando no caminhão, pode ter sofrido um pequeno acidente no veículo que está transportando, pode ter amassado um tubo, pode ter acontecido uma série de fatores. Então isso tudo foge
do controle da pessoa que vai utilizar essa caldeira. Então você tem que esperar ela ser instalada no local de operação e lá o seu fornecedor vai fazer a inspeção de segurança inicial. A inspeção de segurança periódicas, que são aquelas feitas dependendo do tipo de caldeira anualmente, bianualmente, são constituídas por exames interno e externo e deve ser executada nos seguintes prazos máximos. Até 12 meses para caldeiras nas categorias A, B e C, 12 meses para categorias de recuperação de álcools de qualquer categoria. Eu acredito que recuperação de álcools são para a parte de petroquímicas. 24 meses para caldeiras na categoria A, desde que os 12 meses sejam atestadas as pressões de abertura das válvulas de segurança. E 40 meses para caldeiras especiais, conforme definido no item mais para frente. O que é interessante aqui? Esse prazo de inspeção regular, periódica, ela pode ser estendida de 12 para 24 quando você tem como fazer a aferição dos equipamentos da sua caldeira. Você tem condição de, dentro da sua empresa, fazer uma preditiva, fazer a verificação das válvulas, ter pessoal capacitado para testar isso. E provavelmente vai precisar de um engenheiro que assine sobre isso. Importante, ao completar 25 anos de uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a uma rigorosa avaliação de integridade para determinar a sua vida remanescente e novos prazos máximos de inspeção, caso ainda estejam em condições de uso. Então, se a caldeira realmente estiver muito bem cuidada, é estipulado um novo prazo para inspeção, que pode ser menor do que o prazo que estava sendo feito, e verifica se ela ainda está em condição de trabalhar ou se tem que ser aposentada. Sobre as válvulas de segurança. As válvulas de segurança instaladas nas caldeiras devem ser inspecionadas periodicamente, pelo menos uma vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca em operação para caldeiras das categorias B e C. Nas categorias tipo A, essas válvulas têm que ser desmontadas, inspecionadas e testadas em bancadas específicas para ela, tá? Então é um teste mais complexo do que para as categorias de menores pressões. Então, pessoal, isso é que a gente tem de mais importante, mas a norma ela tem vários outros pontos, tá? Que seria interessante vocês dar uma lida. E mais ou menos até a metade aqui fala de caldeiras, e depois começa a entrar na parte de instalações de vasos de pressão, dos vasos de pressão, que não é tão adequado à nossa disciplina neste momento. Mas aqui no final, depois, a gente vai ter os anexos. A gente vai ter os anexos aqui no final. E o primeiro anexo é o currículo mínimo de treinamento de segurança na operação de caldeiras. Então verifica-se que você precisa ter noções de grandezas físicas e unidades, 4 horas. Depois, pressão atmosférica interna de um vaso, pressão manométrica, unidades de pressão, calor e temperatura, noções gerais, calor específico, calor sensível, transferência de calor e temperatura constante, vapor saturado, superaquecido, tabela de vapor saturado. Depois, considerações gerais de caldeiras, tipos de caldeiras e utilizações, partes de uma caldeira, os tipos de caldeira. Então, parte da nossa disciplina se adequaria lá para o treinamento. Queima de caldeiras, caldeiras a gás, queimadores, instrumentos e dispositivos de controle de caldeira, dispositivos de alimentação, visor de nível, sistemas de controle de nível. Tudo que a gente está vendo na disciplina faz parte também faria parte desse treinamento de uma pessoa habilitada para operar uma caldeira dessa. Operação de caldeiras também mais 12 horas, partida, parada, regulagem e controle, pressão, temperatura, fornecimento de energia, nível de água, poluentes, falhas de operação, roteiros de vistoria diária, operação de sistemas de várias caldeiras, procedimentos em situações de emergência, tratamento de água, os tipos de impureza, prevenção contra explosões, riscos gerais de acidente de risco à saúde, risco à explosão, legislação e normalização. Então vocês veem que o conteúdo é bastante amplo, tá? Bastante amplo para uma pessoa simplesmente operar uma caldeira dessa. Você diz, professor, mas você vai explicar isso aí tudo para um que a gente chama de peão, né? Aquele termo
pejorativo que a gente usa para um peão que mal sabe escrever? Mas só que a gente tem também a caldeira do fundo de quintal, da fábrica de sabão, e tem a caldeira que gera energia elétrica numa termoelétrica de grande porte, que pode muito bem precisar de um engenheiro mecânico para operar uma caldeira, e esse cara vai operar uma caldeira dessa na frente de um computador, na frente de um supervisório, dentro de uma sala com ar-condicionado. Ele tem que ter noção de tudo que está acontecendo lá dentro, então ele também vai precisar ter um treinamento disso para fazer a operação de uma caldeira de grande porte. Certo, pessoal? É isso que eu tinha para a parte de NR13. Façam a leitura da NR13 para a parte de caldeiras. E muito obrigado.